Deus seja louvado, amado irmão e amada irmã. Estamos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Hoje, mais uma vez, temos mais um episódio do programa Tua Palavra, comunidade do canal da Comunidade Deus Salva, a quem eu tenho a honra e o prazer de estar sendo missionário nesses 4 anos de caminhada. O tema de hoje é Deus dá sua graça aos humildes. Amados, no sentido literal da palavra, dar é tornar disponível. Então Deus, na sua infinita bondade, através da humildade do ser humano, do teu filho, da tua filha, Ele torna disponível essa graça tão importante para a nossa salvação. Também no sentido literal da palavra, amados, humildade é a característica, a virtude de ter a consciência das nossas próprias limitações. É ser simples, ser modesto, principalmente, como diz no Sermão da Montanha, da Bem-aventurança, ser pobre de espírito. Amados, temos inúmeros exemplos de humildade. Lógico que o nosso maior exemplo é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nas vésperas da sua paixão, lava os pés dos discípulos. Há exemplo que eles teriam que fazer isso para ele, por ele, com ele, no irmão, no menor do irmão. Amados, eu já queria repartir com vocês a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo de 21 a 24. Bíblia da Ave Maria, página 1362. O título desse evangelho é O Evangelho Revelado aos Pequeninos. Amados, os pequeninos são os preferidos de Jesus Cristo, desde do evangelho que se conta sobre as crianças, desde quando Jesus fala que não veio para os sadios, veio para os doentes, desde que Jesus está sempre a meio aos pecadores para a sua conversão, aos doentes para a sua cura e aos perdidos para a sua salvação. Vamos lá? Lucas 10, versículo 21. Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito Santo e disse: Pai, Senhor do céu e da terra, eu te dou graças porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, bendigo-te porque assim foi o teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Amados, Jesus declara abertamente aos discípulos e a todas as pessoas que o acompanhavam que de muitas coisas desse mundo, Deus não quis que fossem reveladas aos sábios, aos letrados, aos estudados, aos poderosos, aos soberanos, quis revelar aos pequeninos. Deus, ele tem um carinho gigante por aqueles que se fazem pequenos. A gente tem, voltando um pouquinho ao Evangelho de Lucas, no próprio capítulo 1, várias indagações que falam como Nossa Senhora se fez humilde, é a bem-aventurada. Como Nossa Senhora se faz serva, aquele que se faz servo, se faz escravo no sentido literal da tradução da palavra, se faz humilde. O arcanjo Gabriel, no versículo 28 do capítulo 1, ele vai falar: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Amados irmãos, essa saudação na anunciação do nosso Senhor Jesus Cristo, feito pelo arcanjo Gabriel, vem nos dizer que Nossa Senhora, na sua simplicidade, na sua humildade, naquele momento já era tão humilde, se fazia tão pequena, que já era cheia de graça do nosso Senhor. Sabe, irmãos, uma vez eu ouvi dizer que Nossa Senhora foi escolhida desde o ventre de Santa Ana para ser aquela porta do céu que trouxe Jesus para nós.
E Deus achou um abismo dentro de Nossa Senhora para que pudesse adentrar e encher de graça. Amados, eu tenho certeza que é exemplo da Virgem Santíssima. Podemos alcançar a humildade, a virtude das virtudes. Pois sem a virtude da humildade, todas as virtudes conquistadas, dadas, presenteadas, caem por terra. Sabe, irmãos, Jesus vai falar em Mateus 11, que não existiu homem nascido de mulher maior que João Batista. João Batista que poderia dar aquela carteirada, né? Primo de Jesus, primo da Virgem Santíssima, aquele que foi anunciado no Antigo Testamento como a voz que ecoaria no deserto e aplanaria os caminhos do Senhor. Aquele que foi batizado com o Espírito Santo somente com a saudação de Nossa Senhora, quando ela entra na casa de Santa Isabel, com Jesus Cristo já em seu ventre. Aquele que em João capítulo 3, versículo 30, diz: importa que ele cresça e eu diminua. Amados, o último dos profetas, o familiar de Jesus, primo de Jesus, aquele que batizava com água para que as pessoas se arrependessem de seus pecados, aquele que poderia se exaltar por estar dentro da família do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou que ele não podia nem desamarrar as sandálias de nosso Senhor. Olha que tamanha humildade. Ele acreditava piamente na simplicidade. Ele que é aquele tipo de judeu helênico, né? Que se privava de todos os prazeres do mundo, vivia no deserto, se vestia com roupa de pele de camelo, se alimentava de gafanhotos e mel. Um exemplo de humildade. Amados, eu não sei como vocês estão nesse momento, felizes ou tristes, em meio a essa pandemia, mas, irmãos, está na hora da gente declinar. Está na hora da gente olhar para dentro. Nos despojar de nossas misérias. Jogar fora tudo que não é necessário, tudo que não convém, e dar espaço para a graça entrar. Dar espaço para o Senhor fazer morada. Precisamos ser humildes ao ponto de dizer como Nossa Senhora disse em resposta ao arcanjo Gabriel: eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Às vezes, irmãos, a gente não reconhece, mas o que nos afasta de Deus, o que nos impede de alcançarmos a humildade, é o nosso orgulho. Temos exemplos bíblicos de pessoas que pelo orgulho caíram e pela humildade foram exaltados. A palavra já diz: os humilhados serão exaltados. Lúcifer perdeu a presença de Deus por causa do orgulho de querer ser igual ou mais que nosso Senhor Deus. Temos o exemplo de São Miguel, que pela humildade combate Satanás e exclama em voz alta para todo o coro celeste: quem como Deus, ninguém como Deus. São Miguel Arcanjo, com a humildade, vence Satanás. Nossa Senhora, humilde, pobre de espírito, bem-aventurada, é aquela profetizada em Gênesis, onde a mulher e a sua descendência pisará na cabeça da serpente. Temos a exemplo nosso Senhor Jesus Cristo, obediente até a morte de cruz, sem orgulho, na humildade, sem reclamar, sem murmurar, sem dar carteirada de Deus. Foi por martírio, por sacrifício, para a cruz, e humilde, entregue a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele alcança tudo o que foi planejado. A humildade, irmãos,
nos torna obedientes. E o orgulho, desobedientes. Como existe Satanás, que pelo orgulho caiu, existe São Miguel, pela humildade o venceu. Como existe Eva, pela desobediência, pelo orgulho, pecou, existe Nossa Senhora, a nova Eva, que pela obediência, pela humildade, adentrou o nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo. Como tem Adão, que também pecou, que também foi orgulhoso, tem o nosso Senhor Jesus Cristo, o novo Adão, aquele que nos traz a salvação. Irmãos, eu queria refletir com vocês um pouquinho sobre esse livro, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Um livro para quem quer ser santo, tem que ser um livro de cabeceira. No livro 2, né? Capítulo 2, aqui no meu exemplar, a página 85, o capítulo 2 fala da humildade e submissão. Vamos lá? Não te importes muito de saber quem seja por ti ou contra ti, mas trata e procura que Deus seja contigo em tudo que fizeres. Amados, o humilde não se importa quem fala mal, quem fala bem dele. O humilde se importa somente com o que Deus pensa dele. Tem boa consciência e Deus te defenderá, pois a quem Deus ajuda, não há maldade que possa prejudicar. Amados, o humilde, ele tem a certeza que o braço forte de Deus o protege, o sustenta. No Magnificat, vem falar no versículo 51, manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Se souberes calar e sofrer, verás sem dúvida o socorro do Senhor. Amados, o humilde ele sofre em silêncio, ele não murmura como Jesus na cruz, pois Jesus sabia da sua ressurreição no terceiro dia. Ele sabe o tempo e o modo de te livrar, portanto, entrega-te toda a ele. Confia. Maldito do homem que confia no homem. Precisamos confiar no Senhor Jesus Cristo. A Deus pertence aliviar-nos e tirar-nos de toda a confusão. Às vezes é muito útil para melhor conservarmos a humildade, que os outros saibam os nossos defeitos e não-los repreendam. Irmãos, a palavra vem falar que precisamos exortar nossos irmãos nos caminhos errados. E o humilde aceita essa exortação. O caminho de perfeição é esse. Aceitar e corrigir os nossos defeitos, os nossos pecados. Precisamos ser mais exortados e, principalmente, aceitar essa exortação. Quando o homem se humilha por seus defeitos, aplaca facilmente os outros e satisfaz os que estão irados contra ele. Irmãos, a humildade vem de se humilhar. Mais uma vez, os humilhados serão exaltados. Não há como ser humilde e não passar por humilhações, porque é ali que nos tornamos humildes e simples e pobres de espírito. A humilde Deus protege e salva. A humilde ama e consola. A humilde ele se inclina, dá-lhe abundantes graças e depois do abatimento o levanta a grande honra. A humilde Deus levanta, amados. Independente pelo que você está passando, busque humilhar-se diante de Deus. Busque despojar-te. Busque todas essas condolências que Deus nos propõe pela nossa humildade. A humildade revela seus segredos e com doçura a si o atrai e convida. O humilde, ao sofrer afrontas, conserva-se na sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto te reconheças inferior a todos. Amados, o humilde, ele não dá atenção para afrontas. O humilde não dá atenção para as pessoas que falam contra.
Porque o humilde tem foco somente no nosso Senhor Jesus Cristo. O humilde, ele não fica contando em quantas moradas estão, julgando o que é melhor, julgando o que faz mais. Em todos os assuntos, não só dentro da igreja, não somente no trabalho, em casa. O humilde, ele é aquele que ocupa o último lugar. Amados, a graça de Deus é dada somente aos humildes. Que possamos, pela intercessão de Nossa Senhora, pela proteção de São Miguel Arcanjo, mais e mais sermos humildes. E tenho que te dizer, isso não é um processo da noite para o dia. Isso é um processo a vida toda. Eu imagino por quantas vezes São Paulo deve ter pensado. Aquele que era um fariseu, aquele que era letrado, aquele que era inteligente, aquele que era culto. Jesus quis usá-lo como instrumento de salvação. Ele cai por terra, as escamas caem dos seus olhos, e ele vive o apostolado lindo. E é um processo pela vida. Eu tenho certeza que todos os apóstolos passaram, todos os discípulos passaram, todos os santos passaram. E pela graça de Deus, que vai ser derramado na minha e na sua vida, passaremos também. Busquemos a humildade, pois não há santidade sem humildade. E não há graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus Pai, nosso Deus Espírito Santo, sem humildade. Deus abençoe você.